dum da da dum da 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 dum dum da da dum da da dum da 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 dum da na dum da 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 da. Filhos da Fé. Depois do nascimento de Ismael, o Senhor se manifestou outra vez a Abraão e disse: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Gênesis 17:7. De novo o Senhor repetiu, pelo seu anjo, a promessa de dar a Sara um filho e que ela seria mãe de muitas nações. Abraão ainda não havia compreendido a promessa de Deus. Seu pensamento imediatamente recaiu sobre Ismael, pois pensava que por meio dele viriam as muitas nações prometidas, e exclamou em sua afeição por seu filho: tomara que viva Ismael diante de ti. Gênesis 17:18. Outra vez, a promessa foi claramente repetida a Abraão. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança para os futuros descendentes. Gênesis 17:19. Os anjos foram enviados pela segunda vez a Abraão ao passarem para destruir Sodoma e repetiram mais claramente a promessa de que Sara teria um filho. Meus irmãos, a fé de Abraão não gerou apenas promessas, gerou filhos, Ismael e Isaque. E em cada um deles veremos como Deus escreve sua história, além das nossas escolhas. O que parecia impossível se realizou. Isaque nasceu. Com o nascimento de Isaque, grande alegria se manifestava em Abraão e Sara.
causando um grande ciúme em Agar. Agar sempre instruiu Ismael, que seria especialmente abençoado por Deus e que seria o herdeiro prometido a Abraão. Sara percebia as atitudes desrespeitosas de Ismael contra seu filho Isaque e ficou profundamente ofendida. Então, quando Sara não suportava mais a situação, ela relatou a Abraão sobre a conduta desrespeitosa de Ismael para com ela e seu filho Isaque, dizendo: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Ah, meus irmãos, que cena difícil de contemplar. Abraão, o homem da promessa, tendo que despedir-se de seu próprio filho Ismael e de Agar. Seu coração não estava em paz, seus olhos carregavam dor, mas sua alma ainda escolhia obedecer. Porque às vezes, seguir a vontade de Deus não nos poupa da tristeza. Mas nos conduz, mesmo em lágrimas, ao cumprimento da promessa. Agar e seu filho Ismael foram lançados ao silêncio do deserto. O sol ardia sobre suas cabeças e cada passo parecia mais pesado que o anterior.
A água se foi, as forças também, e o coração de uma mãe começou a se quebrar diante do sofrimento de seu filho. E quando tudo parecia perdido, quando o deserto parecia ter vencido, o choro daquela mãe ecoou na terra e chegou aos céus, porque há dores que o mundo não vê, mas Deus sempre ouve. O anjo do Senhor acolheu Agar, relembrando-a da promessa de Deus. Deus abriu os olhos de Agar, permitindo que ela visse um poço de água. Destacando a proteção divina sobre Agar e Ismael, mesmo eles não sendo os herdeiros da promessa principal feita a Abraão. O coração de Abraão estava partido, mas ele sabia se Deus tivesse permitido a união conjugal de uma pessoa com várias outras, ele não o teria orientado a cometer tal ato. Os anjos tinham reprovado Abraão por não ter confiado no poder de Deus. Como Sara não podia ter filhos, acreditou que por meio de Agar a promessa seria cumprida. Abraão era um homem benevolente e cheio de fé, mas, como todo ser humano, não era perfeito, e foi justamente em suas falhas que Deus também escreveu sua história. O anjo do Senhor prometeu a Abraão que Ismael não morreria, que nem seria desamparado por Deus, e que iria fazer de Ismael seu filho uma grande nação. Meus irmãos, hoje contemplamos uma das passagens mais profundas e desconcertantes das Escrituras, quando Deus prova o coração de Abraão, pedindo aquilo que ele mais amava, seu filho Isaque. Era ainda cedo,
Quando Abraão se levantou em silêncio, não houve explicações, não houve questionamentos audíveis, apenas obediência. Tomou a lenha, preparou o caminho e seguiu rumo à terra de Moriá. Isaque caminhava ao seu lado, confiante, sem saber que ele mesmo era o sacrifício. E então, naquele momento que corta o coração, o filho pergunta: Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ah, meus irmãos, que pergunta, que atravessa gerações, e Abraão responde com fé que não se vê, mas se sustenta. Deus proverá. Eles chegam ao lugar. Organiza a lenha. E com mãos que tremem, mas não recuam, ele deita Isaque sobre ela. E então, o momento mais extremo. Abraão ergue o cutelo. Não havia mais volta. Era fé ou nada. Mas quando o limite humano é alcançado, o céu intervém. Uma voz rompe o silêncio. Abraão, Abraão. E ele responde, como sempre respondeu: Aqui estou. O anjo o detém. O sacrifício é interrompido. E ali, preso pelos chifres em um arbusto, estava o carneiro. Deus havia provido. Não era sobre tirar, era sobre revelar. Revelar que a fé de Abraão não estava nas circunstâncias, mas no próprio Deus. Deus protegeu Ismael, que se tornou um arqueiro renomado, casou-se e teve muitos descendentes. Descansarei um pouco. Breve nos encontraremos novamente. Que Deus nos abençoe.